Pessoal, bom dia então para todo mundo. Hoje a gente vai trabalhar uma aula sobre recomposição de aprendizagem e, diante disso, eu trouxe aqui a Prof. Gisele, coordenadora do curso. Ela vai comentar um pouquinho sobre alguns acordos que nós trabalhamos e discutimos entre os professores no conselho de classe, tudo bem? O conselho de classe também não é só para falar mal das turmas, é para a gente conseguir pontuar coisas importantes, elementos que a gente precisa enfatizar ou não, alunos com desempenho excelente, entre outros assuntos. Inclusive descritores, habilidades que aparecem ali, que são descritores do SAEB ou habilidades da BNCC que precisam ser desenvolvidas e que a gente precisa trabalhar com um pouquinho de ênfase ali para as próximas semanas, para os próximos meses. Tendo isso em vista, tá? Eu trouxe aqui para a gente trabalhar hoje o simulado 2 do Acerta Brasil, para conseguir rever essa parte da recomposição de aprendizagem diante de atividades que vocês já fizeram. A gente já começou, obviamente, a trabalhar esse simulado, mas ainda tem muito para a gente estudar sobre ele. A Gisele está aqui também para representar uma das instâncias colegiadas do colégio. Não sei se vocês já ouviram falar em instâncias colegiadas, como o Grêmio Estudantil, como a PMF, como o Conselho Escolar, o Conselho de Classe. Então, eles também fazem parte ali da rotina escolar, mas nem sempre eles aparecem de maneira direta para vocês na sala de aula. Embora em todos os eventos, em todas as ações, eles estejam presentes, inclusive em decisões importantes. Tipo a questão da caixinha do celular, que foi um pouco polêmica, mas que foi uma decisão amparada ali por assembleia do Conselho Escolar. Pode falar, gente. Então, ali no conselho de classe, a gente conversou com todos os professores e definiu algumas ações referentes à questão, que esse ano é a prova do SAEB, que a gente precisa aí reforçar alguns conteúdos que estão em defasagens, que vocês apresentam maiores dificuldades. Então, com base nesses cadernos que os professores de recomposição vêm aplicando, nos simulados do CAED, a gente tem um relatório, que eu acredito que a professora Elisângela já tem até apresentado para vocês, junto com a professora Suzana, dos resultados que vocês apresentaram nessas avaliações. E a gente percebeu que, principalmente em matemática, a gente tem um pouco mais de dificuldade e houve um acordo, então, ali em conjunto, que a professora fizesse toda essa retomada dos descritores de menor acerto, para atender individualmente aqueles casos que precisam de uma atenção maior, e para que a gente consiga um bom resultado lá no SAEB, porque vocês sabem da importância dessa prova, tanto para vocês, quanto para os professores, como para a escola de modo geral, tá? Além disso, foi também combinado que, além do professor de recomposição e professor de matemática, que os professores, de alguma forma, das outras disciplinas, também contribuíssem com essa retomada dos descritores. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas, de vocês perguntarem, porque o nosso dia está chegando, tá bom? Conto com vocês. Muito obrigada, gente, alguma dúvida em relação aqui sobre a parte de recomposição de aprendizagem, do que foi falado no conselho de classe do segundo trimestre? Não? Então, lá no conselho de classe, nós, professores, também analisamos a questão dos descritores e do desempenho de vocês. Isso é importante revisar. Então, o que a prof. Elisângela trouxe outro dia da parte dos acertos desses descritores, nós também, como grupo de professores, vimos. E isso dá uma visão do quanto que a gente ainda pode melhorar e o quanto é necessário ter essa melhora, principalmente em matemática. Não que não precise ter isso em língua portuguesa, mas a matemática, ela realmente, às vezes, infelizmente, mostra um desempenho bem baixo, no geral. Não só de vocês, não só da turma de vocês, é geral mesmo, tá? Do colégio, da cidade, do estado. Tudo bem? Tranquilo? Prof, muito obrigada pela sua presença, tá? A gente consegue esse
assim, retomar um pouquinho dos combinados lá do conceito de classe. Eu quero voltar agora para o simulado. Então, vocês estão com o simulado aí, né? Tá? Pelo menos a maioria? Isso, obrigada. Vou pedir para a gente começar a retomar esse simulado da questão 4, que é uma questão de análise gráfica, por favor. Se puderem abrir ele aqui. Alguém poderia ler o enunciado, por favor? E a pergunta? Eu leio, professor. Pode ler, alunos. Considere este gráfico de uma função de segundo grau de f. Isso. Com base nesse gráfico, tem-se que... Pode ler as alternativas também, porque a análise entre as alternativas. Letra A. A função não possui ponto de máximo nem de mínimo. Letra B. A função tem um ponto de máximo em 0, menos 3. A função tem um ponto mínimo em 0, menos 3. A função tem um ponto de máximo representado pelo vértice. E f de x igual a 0 para x, 2. E x igual a menos 2. Caras, primeira coisa importante, você não vai ter que fazer conta nenhuma nisso aí. É só olhar para a figura e conseguir analisar da perspectiva de uma equação de segundo grau, que é justamente o que ele fala no enunciado, tá? Primeira coisa importante, toda equação de segundo grau, representada por meio de uma função no gráfico, ela te gera uma figura bem específica, chamada do quê? Parábola. Obrigada? Parábola. E essa parábola, ela pode aparecer em dois sentidos. Ela pode ser côncava para baixo e côncava para cima. Exatamente. Desse formato aqui. Peraí. Vou pegar um preto. O significado do seu ponto máximo e seu ponto mínimo, dependendo da parábola, depende de onde a cápsula está. Isso, de onde muda a concavidade ou o crescimento dela. Tudo bem? Então, se ela vem com um crescimento lá de cima para baixo, faz a cápsula, é o ponto máximo, ela Exatamente. Tá. Opa. Então aqui a gente tem XY. Tá. Esses pontos de máximo ou mínimo para a função do segundo grau seriam basicamente esses dois aqui. É onde a parábola muda de sentido. Então aqui, para o primeiro desenho, ela tem um ponto de máximo, tudo bem? Tipo uma montanha. É um pico. Um cume. Daqui até chegar nesse ponto de máximo, ela está crescendo, certo? Certo. Exatamente no ponto máximo dela, ela tem uma constância ou uma estabilidade. E depois ela começa a decrescer. Fechou? Isso que eu quero dizer, porque ela muda o sentido da parábola. O sentido da parábola. Então aqui você tem um ponto de máximo. Na segunda imagem você tem um ponto de Mínimo? Ou é máximo? aqui é um ponto de mínimo. Ela continua, ela cresce. Isso, ela decresce primeiro. Primeiro ela decresce, depois ela cresce novamente. Você não faz porque ela pode cair. Oi? É o máximo. Isso é o máximo que ela pode cair, exatamente. Só um minutinho que eu tô. Na segunda imagem, ela começa a decrescer e depois que ela atinge o ponto mínimo dela, que é o mínimo que ela pode cair, exatamente isso, aí ela volta a crescer novamente. Tranquilo? Fechou? Claro, professora. Agora, como é que a gente consegue olhar isso pensando na função em si? Função de segundo grau seria do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em formato completo, tá? Que faz por base. Então, só que você não precisa, igual eu falei antes, não vai precisar fazer conta, é só conseguir olhar os valores para determinar eles, tudo bem?
algébrica, que é essa daqui, o que te mostra a concavidade dela, se ela é côncava para baixo ou côncava para cima, se ela vai ter um ponto de máximo ou de mínimo, é somente o coeficiente A, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado. Se esse coeficiente for um valor negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade é para baixo. Concavidade para baixo. Se esse coeficiente A, que é do x ao quadrado, for maior do que zero, essa concavidade é para isso. Tudo bem? Tá? Outra coisa importante, tá vendo essa constante aqui, esse C? É outro valor que é bem fácil de você olhar graficamente. Esse valor de C, ele sempre vai ser onde o teu gráfico, neste caso uma parábola, intercepta o eixo Y. Onde ele intercepta o eixo X são as duas raízes, que é onde o Y vale zero. Agora, esse C ele vai te mostrar justamente onde ele intercepta o Y. Por quê? Porque ele não vai estar em função de X. Onde intercepta o eixo Y é onde o X vale zero, não é? Graficamente é X igual a zero. Se você troca X por zero, ele zera a primeira parte, zera a parte do meio da função e sobra só o C. É basicamente isso. Tudo bem? Olhando para o que tinha lá no simulado de vocês, você tem primeiro um gráfico, uma parábola que tem uma concavidade voltada para cima. Tudo bem? Para cima. Então ela vai ter um ponto de mínimo. Onde está localizado esse ponto de mínimo em coordenada cartesiana? 0 menos 3. Exatamente, 0 e menos 3. Perfeito. Tá? Agora, como é que você consegue achar as raízes só olhando para a figura? É onde intercepta lá o X. É onde intercepta o eixo X. Perfeito. Então, Vai dar 1,75. aqui você tem o eixo X. Não sei se dá para ver tão claramente pela projeção. Mas você tem as duas interceptações aqui do eixo X, que não dá para definir exatamente com clareza qual ponto é. Por quê? Porque eles estão entre dois valores inteiros. Então, entre menos 1 e menos 2 e entre 1 e 2 positivo. Tudo bem? Mas você já sabe que as duas raízes, elas são valores. A primeira raiz entre menos 1 e menos 2, a segunda raiz entre 1 e 2 positivo. Tá? Agora vamos olhar para as opções que a gente tem. Letra A. A função não possui ponto de máximo e nem de mínimo. Verdadeiro ou falso? Falso. Como é uma parábola, ela tem que ter uma das duas coisas. Então já descarta a primeira opção. B. A função tem um ponto de máximo em 0 e menos 3. Ela não tem ponto de máximo, ela tem um ponto do quê? De mínimo. Mínimo. Letra C. A função tem um ponto de mínimo em 0 e menos 3. A alternativa correta é a C. Só para comentar as outras. Na D, a função tem um ponto de máximo representado pelo seu vértice. Não é ponto de máximo, é ponto de mínimo. E, f de x igual a 0 para x igual a 2 e x igual a menos 2. Isso daqui, esse x igual a 2 e x igual a menos 2, seriam justamente as raízes que a gente já viu que não tem valores inteiros. Elas têm valores fracionários, porque estão entre dois valores inteiros. Então, não é igual a 2 e não é igual a menos 2. Elas existem, obviamente, mas não são esses valores. Tudo bem? Fechou essa primeira questão aí?